dezembro de 2025. Agora é 6h37 da noite. Estou retornando à live, a chave do Evangelho, com o meu pastor Vanderlei Vilaça, trazendo a chave do Evangelho para nós, né? Eu tive que encerrar a live, porque senão ela ia ficar muito longa e eu não ia conseguir publicar lá no TikTok. Então, devido a isso, eu estou retornando à live novamente. Então, eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok, né? Eu estou ao vivo no Instagram e no TikTok, fazendo a reprise da chave do Evangelho. Parte 36 e 37, a chave do Evangelho. Né? E quem está comigo aqui hoje é o Félix. Colocou a branca para correr, deu um couro nela, bateu nela em cima da chuva, está aqui no meu colo aqui. Então eu vou aguardar um pouquinho as pessoas chegarem, porque eu estava numa live agora e tive que encerrar a live. Infelizmente eu tive que encerrar para ficar mais fácil de eu publicar no TikTok aí, né? Então, desculpa aí todo mundo aí. Zilda, Marcelino, uma boa noite. Mondrongo, uma boa noite. Então é isso aí. Estamos ao vivo no Instagram e no TikTok. Vou aguardar só um pouquinho mais para dar tempo das pessoas chegarem. E aí eu vou soltar a chave do Evangelho para todos vocês aí. Miaia, uma boa noite. Cristina, Rebeque. Tem hora que eu não sei ler não, viu, gente? Tem coisa aí que eu não sei ler não. Vocês me desculpem se eu estiver pronunciando errado. Vou mostrar pra vocês aqui quem está comigo aqui, ó. Domingos entrou. Olha quem está comigo aqui para vocês verem. Esse cara de pau aqui, cara, olha pra vocês verem. Ele bateu na branca e colocou ela para cascar fora. Vou mandar chuva aqui. Vou mandar chuva. Olha o manda-chuva aqui, gente. Não quer deixar a branca ficar no colo aqui, não. Quando ele quer ficar, meu filho, aí coloca ela pra correr. Olha ela lá, ó. Ela lá, coitadinha. Oi, branca. Não deixa não, essa aí. Bateu nela. Esse levado. Então, Rômulo. Então vamos lá, gente. Agora já dá pra soltar lá, né? Né, Fez? Folgado. Esse é folgado pra caramba, bicho. Agora eu vou soltar. Então vamos lá, vamos soltar agora. Agora já posso soltar, gente. Já chegou gente aí, ó. Vamos soltar lá, peraí. Aqui, o pastor ali. Deixa eu soltar aqui também. Peraí. Opa. Agora dá para soltar. Então vamos soltar. Os discípulos e os religiosos ali, quando Jesus surgiu, eles pensaram em Jesus, homem, como um homem, introduzindo, lutando contra Roma, porque naquela época Israel estava sujeito ao governo de Roma, e eles pensaram em Jesus como um revolucionário para tirar os romanos do poder e assumir aquele poder. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, Lucas 17, verso 20, Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Deus não vai implantar um reino aqui como vocês estão pensando. Você observa que a mentalidade de hoje, depois de 2000 anos, continua tão atrasada como a dos fariseus?
a mentalidade religiosa ou espiritual. Eu nem chamaria isso de uma mentalidade espiritual. Ela é religiosa apenas. Quando é que o senhor vai implantar o seu reino? E aí nós estamos vendo pastores, líderes religiosos lutando hoje, falando contra a vacina, falando contra governos, fazendo com que a igreja se levante e proteste e trazendo mensagens, alertando o povo, tome cuidado com aquele governo, tome cuidado com isso, vocês não vão lá tomar essa vacina. Meu Deus! Para onde foi o Espírito Santo? O Espírito Santo saiu, e aí lá em Apocalipse capítulo 3, nós vemos a era de Laodiceia tendo colocado Jesus Cristo para fora e ele à porta batendo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Ninguém ouviu a sua voz. Ninguém abriu a porta. E agora estão lutando. Gente aconselhando o povo a ir para os lugares rurais. Mudem para as roças. Abandonem os centros. Que loucura é essa? Nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Isso aqui não foi pregado. Por que as igrejas passaram o seu tempo inteiro pregando política, pregando dinheiro, pregando poderes terrenos? Por que abandonaram o reino de Deus nas pessoas? Não um reino aparente, mas um Deus que pudesse vir e dominar, um Deus que pudesse livrar do pecado, um Deus que pudesse trazer uma vida de santidade e consagração. Não, partiu todo mundo para pregar dinheiro, 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 poderes, coisas nessa terra. E agora, quando chegou o tempo de ver que dinheiro não muda nada, casas não muda nada, o Senhor me prometeu uma casa, o Senhor me deu um carro. Quantos carros estão aí nas ruas com um adesivo? Presente de Deus, presente de Deus. Espera aí, esse Deus não deu para essa igreja um equilíbrio, uma paz interior, de ela poder voltar atrás? Por isso pregamos uma palavra original, que o Elias ali de São Mateus capítulo 17, verso 11, viria e ele restauraria todas as coisas, e lá em Malaquias capítulo 4, ele restauraria a fé dos filhos aos pais. Que fé é essa? É necessário nós olharmos para os pais lá. Os pais lá atrás estavam preocupados com as mortes que o governo poderia lhes causar? Não. Morreram em paz. Eu vejo as pessoas preocupadas. Não podemos tomar vacina, não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo outro, porque isso vai trazer problema, isso... Eu fiquei meditando e gostaria que você meditasse comigo. São Lucas, capítulo 2, e aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene governador da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. Maria estava grávida e foi feito um alistamento. Eles deveriam voltar lá naquela cidade. Não vai não. Vai porque lá nasce o Cristo. Vai porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que temem o nome do Senhor, daqueles que amam a palavra, daqueles que se sujeitaram a Deus. Agora, veja São Paulo aqui em Filipenses, capítulo 1 também. Paulo disse assim: o que me importa? Quanto que
contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisso me regozijo, me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que loucura é essa que tantos crentes estão tão desesperados e agitados por causa de morte, porque vacina vai trazer morte? Sabe o que é isso? É porque um reino de Cristo não foi implantado em seus corações. Um cristão nascido de novo não está preocupado com isso, não. O reino que haverá um reino de Cristo aqui na Terra, chamado um reino milenial, o milênio de Apocalipse capítulo 20 será estabelecido na Terra, mas antes disso a igreja já foi arrebatada, a igreja passou 3 anos e meio em ceia das bodas do Cordeiro, e aqui na Terra nós não estamos esperando que Jesus venha mudar e que nós possamos fugir para um interior, para os lugares rurais e fugirmos de uma vacina e fugir de um decreto do governo. Nunca o povo de Deus teve que fugir de decreto de governo, teve que fugir. Nunca Deus também livrou seu povo de morte, não. Você sabe como morreram os discípulos do Senhor? Um crucificado de cabeça para baixo, o outro morto pela espada, o outro crucificado em uma cruz de Santo André de lado. Paulo morreu decapitado. João foi fervido em azeite, levado para a ilha de Patmos. Oh Deus, dá-nos livramento. Deus não vai livrar ninguém disso. Deus já livrou. Porque quando esses homens morreram, quando a igreja morreu ali, Atos dos Apóstolos, eles já não estavam aqui. Espiritualmente falando, o reino de Deus já estava neles. A ponto de Paulo dizer, viver para mim é lucro. Viver é Cristo. Morrer é ganho. Paulo chegou a dizer, morte, aonde está a tua vitória? Por que está todo mundo tão preocupado com esse corpo aqui? Crentes, velhos, desesperados. Eu vou tomar uma vacina, a vacina vai fazer mal. Tem vacina no altar de Deus, que é o Espírito Santo, que introduz um reino nas nossas vidas, que nós nos desligamos completamente. Olha para São Paulo aqui, aos Romanos, capítulo 14, ele disse assim, porque nenhum de vós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos, ou morramos, somos do Senhor. Nossas pregações tirou até dos nossos jovens o que nas entrevistas de emprego é muito sugerido, é muito requerido. Qual é a sua ambição? Ambição. A palavra tirou nossa ambição. Estamos aqui para fazer o melhor. E nós somos os melhores trabalhadores de todas as empresas. Onde nós trabalhamos, somos os melhores. Nossos filhos são os melhores alunos, nossos jovens e homens e mulheres são os melhores empregados, nossos empresários, nossos trabalhadores autônomos são os melhores. Por quê? Porque só estão ali para fazer o que deve ser feito, sem ganância, sem loucura, sem essa disputa enlouquecida do mundo. Por quê? Se eu vivo para Cristo. Tudo que eu quero fazer é pelo nome de Jesus Cristo. Se eu morrer,
morro por ele também. Foi para isso que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Um verdadeiro cristão tem que estar em paz agora. Irmãos, nós já estamos em outro reino. Nós já vivemos em outro mundo. Nós não estamos desesperados. Ah, vai ser obrigatória a vacina. Tomamos. Foi obrigatório lá o alistamento para José. Foram se alistar. Voltaram. Vai matar o menino. Deus vem e diz, levanta daqui e vai para tal lugar. José e Maria atravessaram cidades montados numa mula e os exércitos atrás, matando filhos. E ninguém matou. Ninguém matou Moisés. Mas quando chegou a hora de morrer, ninguém livrou a Pedro, ninguém livrou a Paulo. Pedro foi preso e quando era hora de ser livre, Pedro foi livre, mas depois morreu. Tiago, depois morreu. Tivermos que morrer, morreremos. Senão, com essa loucura, as pessoas começam a descrer de Deus. Por isso eu quis fazer esse vídeo para te chamar a atenção, para te lembrar de promessas. Por quê? Porque se nós morrermos, nós não iremos depois e nem os vivos irão primeiro do que nós. Ressuscitaremos primeiro. E eles que estiverem vivos serão transformados. Se nós não morrermos, a Escritura muda. Nós, os que estivermos vivos, não precederemos os que dormem. Ora, o grande problema é que religiosos estão dizendo que a marca da besta, isso é a besta. A besta já marcou há muito tempo. Aqueles que não tinham a marca de Deus e que não tinham também seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, aqueles que não tinham os nomes escritos no livro, adoraram, admiraram a besta. Volte aqui na nossa playlist, eu não sei se seria no nosso card, creio que é assim que diz, né? Tem aí, porque nós somos uma denominação. A marca da besta, o selo do anticristo, o selo de Deus. Mas aí as pessoas estão dentro das igrejas apenas por passarem o tempo. Eu queria te mostrar algo. Eu vou tirar aqui o meu celular e nós vamos deixar esse link também no nosso card, para que você possa... Eu queria que você assistisse um vídeo de um hino. Nós cantamos, né? Cantamos e eu sempre digo às pessoas, medite naquilo que você cantamos. É claro que sem instrumento e também não sou um cantor, mas uma pequena palhinha aqui e eu quero que você veja então esse vídeo aqui. Posso sentir, a hora é urgente, fé de rato preciso alcançar. Para mim o viver é Cristo, o morrer para mim é ganho. Um novo corpo espera por mim. É incrível, mas é real. Estou me preparando para um paradoxo. O que você fará? A palavra está nos preparando para um paradoxo. O que é um paradoxo? É aquilo que parece incrível, parece irreal, mas é real. É verdade. Nesses dias, Deus já tem um povo vacinado contra o pecado, contra a marca da besta, contra os males dessa hora, contra as enfermidades. Esse povo então não morre de câncer, de atropelado, morre de Covid, morre de qualquer enfermidade, só que essa enfermidade não o mata, porque morte, já dissemos nos nossos vídeos também, é separação eterna de Deus. Os filhos de Deus não morrem. Eu queria que você descansasse. Mas eu não posso. Então aceite a Jesus Cristo, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, saia fora do sistema denominacional e tenha esse descanso. É obrigado a vacinar, a vacina. É obrigado a mudar. Nós vamos ter mais as nossas casas, vamos ter que fechar nossas igrejas. A nossa igreja nunca fecha.
não o nosso templo. O templo aqui fecha, mas a igreja não, porque a igreja são os chamados para fora. Estamos vivendo fora dessa dimensão. Não cantamos por cantar, cantamos uma mensagem e cremos naquilo que cantamos. Ouvimos uma mensagem e colocamos em ação aquilo que ouvimos. E eu quero te convidar para isso. Deus te abençoe. Descanse naquilo que você tem ouvido. Sabe por que os pastores estão loucos aí, falando para o povo correr, fazer protesto? É porque não tem confiança mais de dizer, aquele apartamento que você ganhou de Deus, aquilo vai te livrar. Aquele carro que você ganhou na campanha, aquilo vai te livrar. Eu posso dizer, a palavra que você recebeu e nasceu de novo, ela vai te livrar de todo esse mal. Deus abençoe. Até mais. I'm making ready for paradise. What about you? Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos o privilégio de estar mais uma vez envolvidos com a palavra de Deus. Eu gostaria de trazer um paralelo aqui entre dois profetas Elias. Nós já falamos nos nossos vídeos aqui que Deus usa o ministério do profeta Elias 5 vezes na Escritura. No capítulo 18 de Reis, nós vemos ali o primeiro Elias, o tisbita, fazendo um confronto e um desafio com os profetas de Baal. No capítulo 2 de 2 Reis, nós vemos Eliseu clamando por porção dobrada do ministério de Elias. Em São Mateus capítulo 17, nós vemos o Senhor Jesus Cristo, no verso 12, dizendo que João era o Elias que haveria de vir antes da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. E no versículo 11 do mesmo São Mateus 17, nós vemos o Senhor Jesus Cristo fazendo uma promessa de que Elias virá e restaurará todas as coisas. Já em Apocalipse capítulo 11, nós vemos pelas características de uma daquelas duas testemunhas, um deles pode falar e trazer fogo e consumir as pessoas. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que sejam consumidos, eles chamam fogo e podem queimar as pessoas que lhes quiserem fazer mal. Elias fez isso com os soldados de Acabe. E também tem poder para fechar o céu para que não chova. Elias fez isso durante 3 anos e meio no reinado de Acabe, lá atrás, na primeira manifestação do profeta Elias. Agora, qual é a maior característica desse ministério Elias? É a restauração da adoração. Nos nossos próximos vídeos eu gostaria de falar sobre a adoração, mas eu quero que você entenda que nos nossos dias existe um profeta Elias em evidência, um ministério profético em evidência nos nossos dias. Em Malaquias, capítulo 3, verso 1, diz assim: Eis que vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais, eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Em São Mateus, capítulo 11, versículo 1 em diante, nós vemos o Senhor Jesus Cristo recebendo 2 discípulos enviados de João para averiguar, confirmar se Jesus era exatamente aquele
que João havia anunciado. Diz assim: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar na cidade deles. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se vestem e tragem ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu. E muito mais que um profeta. Então nós sabemos que João, ele é mais especial. Seu ministério é mais excelente do que só um profeta. Um profeta é um ministério excelente. Mas João é, de acordo com o que Jesus disse, um profeta, mas muito mais que um profeta. Mas por que João era mais que um profeta? Porque João era um anjo enviado de Deus. E aí Jesus entra exatamente naquela escritura que lemos em Malaquias 3. Ele disse: porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz força ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Em São Mateus capítulo 17, o Senhor Jesus Cristo diz que, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Em Malaquias, voltamos aqui a Malaquias, capítulo 4 agora, não capítulo 3, nós encontramos mais uma profecia a respeito de Malaquias, de Elias, que diz assim: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Agora alguém diria assim: tá vendo? Então agora nos nossos dias não existe necessidade de Elias. Necessidade existe, e muito, porque se nós observarmos, os nossos dias estão exatamente como os dias de Acabe e Jezabel. Nós temos hoje o Acabe desse tempo prefigurado na pessoa dos presidentes dos Estados Unidos da América. Nós temos Jezabel prefigurado na pessoa da Igreja Católica Romana. Nós vemos esse casamento, Estado e Igreja, e nós estamos vivendo uma confusão na adoração. Nós estamos em tempos em que o povo não tem um Deus único a quem prestar cultos e a quem crer. Por isso, a necessidade, outra vez, da restauração da adoração. Nós temos milhares de denominações, nós temos visões e interpretações humanas de todos os modos, para todos os gostos. Existem loucuras religiosas e existem pessoas que creem nisso. Mas há um só Deus. Há um só Senhor. Há uma só fé. Há um só batismo. E esse um só Deus é sobre todos, por todos e em todos. Falamos disso em alguns vídeos nossos passados.
você não é inscrito no canal, quem sabe tenha perdido, é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber os nossos vídeos logo de primeira mão e estar atualizado naquilo que falamos, porque nós estamos pregando chaves dentro do Evangelho para que você compreenda o agir de Deus, para que você compreenda o plano de Deus, e compreendendo isso, gostaria que você voltasse lá atrás, então, nesses vídeos, para entender que há uma necessidade, então, agora, de um profeta na terra. Que profeta estaria? Qual ministério estaria? Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas, se de João foi dito que ele era não só um profeta, mas mais que um profeta, porque este é aquele do qual estava escrito: eis que envio meu anjo adiante de ti, ele prepararia o caminho. E quando foi perguntado a João quem ele era, ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Eu queria tomar aqui um parágrafo do próprio profeta irmão Branham, dos nossos dias, na sua mensagem à Era de Laodiceia, fazendo exatamente essa comparação, para que nós possamos compreender o nível do ministério debaixo do qual devemos estar. E que aqueles que não reconhecem o dom de Deus enviado para os seus dias perdem a oportunidade de entrar debaixo de um domínio, como pregamos no vídeo passado. O reino de Deus já está entre nós. O reino de Deus está nos tirando de todas as loucuras. Eu vi comentários das pessoas ali, e aí entra em... Se nós falamos de um assunto bem atual, vacinas, governos, as pessoas se desesperam. Olha, teve gente até que disse assim: mas quem faz maldade vai para o céu, quem não faz, comunistas vão para o céu. Nós não estamos pregando quem vai para o céu, nós estamos pregando o que vai levar alguém para o céu. É uma mensagem. Quem vai? Aqueles, como um veículo, aqueles que entrarem dentro. O reino de Deus, como falei no vídeo passado, é exatamente isso. Então veja, para nós não ficarmos com um vídeo muito grande, eu quero que você observe que Malaquias, capítulo 4, nos mostra que está escrito assim: eis que vos envio o profeta Elias. Antes disso, Malaquias capítulo 4, verso 1 até o 6, está escrito assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Você vê a distinção de dois grupos de pessoas: aqueles que serão queimados, ímpios, mas aqueles que temem o nome do Senhor. Nascerá o sol da justiça. E salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, e que são os estatutos de juízo. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha esse dia, que ele acabou de dizer: os ímpios como cinza, a fogo abrasando, queimando, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais. Esse versículo 6, a primeira parte dele refere-se a Malaquias capítulo 3, e a segunda parte a Malaquias capítulo 4, a São Mateus capítulo 17, verso 11. E aí ele disse: para que eu não venha e fira a terra com maldição. Veja, imediatamente, após a vinda deste Elias, de Malaquias capítulo 4, a terra será purificada pelo fogo, e os ímpios queimarão, e reduzidos serão a cinzas. Evidentemente, isso não aconteceu no tempo de João, o Elias, para o dia dele. O Espírito de Deus profetizou a vinda do mensageiro em Malaquias capítulo 3, que era João,
estava apenas reafirmando sua declaração profética anterior de Isaías, capítulo 40, versículo 3, feita pelo menos 3 séculos antes. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo e a vereda ao nosso Deus. Agora João, pelo Espírito Santo, anunciou tanto Isaías como Malaquias em Mateus capítulo 3, verso 3, porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então podemos ver claramente, conforme essas escrituras, que o profeta em Malaquias 3, que foi João, não foi o profeta de Malaquias 4, embora, na verdade, tanto João como o profeta desse último dia tenham sobre si o mesmo espírito que estava sobre Elias. Agora, esse mensageiro de Malaquias capítulo 4 é também o mensageiro em Apocalipse capítulo 10, verso 7, e fará 2 coisas. Primeiro, segundo Malaquias capítulo 4, ele converterá o coração dos filhos aos pais. E segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse capítulo 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos de Apocalipse capítulo 6. E serão estas verdades, mistérios, divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. Exatamente assim. Então, se João não era apenas um profeta, porque deles estava escrito outras 2 escrituras, quem seria esse mensageiro dos últimos dias, que dele está escrito Apocalipse capítulo 10, verso 7, que dele está escrito 2 Tessalonicenses, que dele está escrito Lucas capítulo 17, verso 30, todas essas escrituras se cumprem nesse ministério. Olha a grandiosidade daquilo que Deus está trazendo para os nossos dias. Portanto, essa restauração, ela vem para dar a Deus a devida adoração. Alguém diz assim: vocês estão adorando o homem. De modo nenhum. Nós estamos olhando para Deus de acordo com o que o profeta nos mostrou. E aí faz-nos adorá-lo da forma correta. Se você quer adorar a Deus da forma correta que Ele requer e que Ele deseja, aceite o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, seja batizado em nome de Jesus Cristo e entenda que Deus não faz nada, Amós capítulo 3, verso 7, sem antes revelar aos seus profetas seus segredos. E por isso, nos últimos dias, há um povo que pode adorar a Deus da forma correta, original, porque sabe quem é Deus, onde Ele está, o que Ele requer e o que Ele quer ouvir de nós. Nos próximos vídeos nós vamos trazer um pouco dessa adoração restaurada em forma de cânticos. Você gosta de cântico? Nos acompanhe no próximo vídeo. Deus abençoe. Gostou desse vídeo? Recomenda para alguém e deixa aí o seu gostei, porque isso vai nos ajudar a atingir outras pessoas. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo. Ô, pessoal, vou ter que encerrar a live aí. Já foi 2 lives aí, a chave do Evangelho. Espero que vocês estejam gostado, né? Então eu estou na parte da chave do Evangelho, na parte 37. Se Deus quiser, a gente vamos dar continuidade aí, entrar na página 38 e na página 39. Porque eu faço 2 partes. Vou até anotar aqui para me não esquecer. Então nós estamos agora
na parte 38 que nós vamos entrar. Então, Deus abençoe vocês. Eu vou ter que encerrar a live para não ficar muito longa, né? Eu já fiz hoje 3 lives aí, tá? Fiz uma do meu dia a dia, com a minha esposa até lavando o carro lá. Depois eu fiz uma com o Evangelho com o meu irmão Adilson. E agora fiz mais 2 com a chave do Evangelho. Ontem eu não fiz. Hoje eu não ia fazer. Mas como eu trabalhei bem, tô descansado, eu resolvi fazer. Amanhã eu não faço. Amanhã eu descanso. E segunda-feira, se Deus quiser, 7h30 da manhã, eu faço. Eu tô lendo os selos aqui, ó. Esse aqui é eu mesmo que faço, ó. O segundo selo, já fiz o primeiro, eu já fiz Deus em Simplicidade, fiz a brecha, o primeiro selo, e agora eu estou entrando no segundo selo. Esse aqui é o nosso profeta, ó, William Marlon Brana. Então Deus abençoe vocês. Eu vou encerrar a live para ela não ficar muito longa. Então fique com Deus. Se você perdeu alguma coisa e quiser ver, deve sair no Instagram também, ou no TikTok, ou então você vai lá no meu canal lá, Toninho Motoboy Expresso. Ou se não, você também pode ir lá no Assim Está Escrito, que é o canal da nossa igreja também. Deus abençoe vocês. Fique com Deus, eu vou encerrar a live. Vou encerrar a primeira aqui no